Por quase um século, pesquisadores estiveram interpretando a opinião pública. Você gostaria de participar de uma pesquisa para a próxima eleição? Suas metodologias são simples. Fazer perguntas a um pequeno grupo de pessoas e depois usar esse grupo de amostras para representar a opinião de toda a população. De nada. Voltem sempre. Mas nas últimas décadas, a população tem se esquivado de responder às pesquisas. As pessoas não são mais encontradas em apenas um lugar como antes. Elas se dispersaram, o que dificulta as pesquisas de opinião tradicional. Atualmente, as pessoas expressam seus hábitos e opiniões usando a internet e tecnologias móveis, como celulares e redes sociais. Essa avalanche de informação torna possível que novos métodos explorem o pensamento do povo. Hoje em dia, a informação está disponível em todo lugar. Informação do cartão de crédito, cartão de fidelidade, demografia e das organizações comunitárias. Lembre dos cadastros que você faz, dos que você frequenta. Quando você clica no quadrado escrito "Li e concordo com os termos de serviço", você está assinando um contrato. Inúmeras páginas com coisas que você não leu, que ninguém nunca lê e que não faria diferença se você lesse. Isso significa que temos informação de todo lugar, o que torna esses dados muito valiosos. Muitas pessoas cedem ao Google seus dados de e-mail pelo Gmail, seus dados de vídeo pelo YouTube, sua localização pelo Google Maps. E quando você cruza todas essas informações, você obtém uma imagem muito íntima de um indivíduo, que eu acredito ser maior do que a nossa memória, pois nós não lembramos de todos os lugares onde já fomos. O desafio é saber como extrair informações úteis do que parece ser um ruído aleatório. É aí que a inteligência artificial aplicada, conhecida como IA, pode ser promissora e perigosa. Enquanto as ficções científicas distópicas imaginam mundos onde as máquinas governam os humanos, a IA normalmente é definida por engenheiros como a capacidade de uma máquina de pensar e aprender. Eles a consideram uma ferramenta guiada pelo homem e que, ao ingerir enormes quantidades de dados, como o das redes sociais, é capaz de aprender e de identificar padrões nesse ruído. E se houvesse uma IA capaz de usar esses padrões para prever o comportamento humano no futuro, como prever o resultado de uma eleição? A campanha para a próxima eleição federal canadense já começou. Enquanto o Partido Liberal do ministro Justin Trudeau lida com um escândalo judiciário e a saída de 2 ministros, os conservadores, Novos Democratas e o Bloco Quebecense apresentam candidatos de primeira viagem ao cargo. Apesar de uma campanha apressada de 6 semanas, os partidos foram lentos na apresentação de suas propostas. Não está claro se os eleitores farão suas escolhas baseados nos problemas, nos partidos ou nos candidatos. Em Ottawa, capital do Canadá, uma pequena startup está usando a IA para prever a próxima eleição. Estão falando que parece a eleição do Seinfeld, porque ninguém diz nada com nada. Mas parece que em toda eleição é desse jeito. Para falar a verdade, honestamente, o que eu ouvi das pessoas é que pela primeira vez elas estão de olho nas propostas e não nos candidatos. Os 2 mais votados não me interessam, não. Eu quero saber quem é que vai trabalhar mais pela economia, pelo meio ambiente. Muita gente diz isso, que a economia, claro, é a prioridade de todos, mas o foco é nas propostas. O físico Canton White e a contadora Erin Kelly fundaram juntos a Advanced Symbolics, ASI, em 2015. Essa empresa de pesquisa de mercado usa dados públicos para prever padrões de consumo por meio da IA. Na época da Cambridge Analytica, as pessoas achavam que isso era algum tipo de bruxaria, que isso era tudo feito de forma escusa. Quero que as pessoas vejam que isso é só matemática, ciência, probabilidade, estatística, tudo feito da mesma maneira de antes. Só que agora é feito pela Poly, não por operadores de telefone.
Eles conseguem usar um método similar para prever opiniões políticas. Antes, era bem difícil obter informações de milhões de pessoas e aplicar estatísticas físicas nelas. Mas agora temos o Facebook, temos o Twitter. Como eu consigo usá-los? Apesar de não trabalharem para partidos políticos ou veículos de notícias, Kelly e White viram nas previsões de eleições uma forma de promoverem sua metodologia de pesquisa. Veja a forma como são feitas as pesquisas de mercado tradicionais, quantas vezes ocorrem interferências nas pessoas que estudamos. Interferimos ao perguntar a elas se querem participar, ao fazer as perguntas e na maneira como formulamos as questões. A nossa ideia veio quando vimos nas redes sociais uma enorme oportunidade de observar as pessoas em seu ambiente natural. Será que não teríamos políticas melhores e uma sociedade mais utópica se a gente soubesse exatamente o que a sociedade deseja? Fui muito inspirado na juventude pela ficção científica, como a série Fundação de Asimov, onde usavam física e estatística física nas pessoas para mapear o destino de toda a galáxia. Fiquei desapontado quando soube que isso não era possível na vida real. A explosão de dados das redes sociais deu a White uma mina de ouro. Ele poderia aplicar metodologias estatísticas da física para decifrar o que para muitos era um emaranhado inutilizável de dados. Foi então que nasceu a IA, que a ASI chama de Polly. Polly é a abreviação de política, foi como chamamos ela, pois não estávamos pensando apenas em política quando fizemos. A Polly é feita de diversas partes. Pequenos programas que vasculham a internet e coletam informação. Esses programas, chamados de algoritmos, são conjuntos de regras que executam tarefas simples. Você tem um algoritmo que diz quando você escolhe uma pessoa, quando você não escolhe. Outros algoritmos que analisam essa pessoa e diz, acho que é um homem ou uma mulher rico ou um pobre, jovem ou velho, negro ou branco. Algoritmos que nos permitem encontrar pessoas que estejam falando sobre os tópicos que queremos analisar. Se eu mostrasse a você um desses algoritmos e a forma como ele funciona, você diria, isso é muito simples. E quando você pega centenas deles e os coloca juntos, é que surge algo verdadeiramente complexo. Ela está usando mais informação do que eu. Você ou qualquer pessoa seria capaz de estudar em uma vida inteira. Mas o que torna a Polly inteligente? Veja que eu não disse consciente, mas inteligente, tá certo? Ela é inteligente, pois consegue compreender conceitos matemáticos e padrões nas pessoas que a gente não enxerga. Mas essa descrição deixa os críticos da IA desconfortáveis. Para os que não entendem, a metodologia da IA é uma caixa preta, o que os coloca em desvantagem ao competir contra o funcionamento do IA ou seus resultados. Diante dos céticos, a ASI viu no referendo do Brexit, em junho de 2016, uma forma de testar seu algoritmo. Os cidadãos do Reino Unido votariam pela sua permanência ou saída da União Europeia. Pesquisas tradicionais realizadas diariamente mostravam um país dividido ao meio. Conforme o referendo se aproximava, ficava claro que os eleitores indecisos seriam determinantes para o destino da nação. Enquanto isso, Polly sondava os dados do Twitter do Reino Unido para prever as decisões dos usuários sem precisar contatá-los. Polly previa permanência até 3 dias antes da votação do referendo. Tínhamos 52% para a permanência e 48% para a saída, assim como todas as pesquisas. Mas então veio o assassinato de Joe Cox. A parlamentar do Partido Trabalhista Joe Cox, que fazia campanha pela permanência, foi baleada e morta por um extremista de direita em 16 de junho de 2016. Faltando 3 dias para o referendo, nós acordamos, verificamos a Polly e, de repente, o Reino Unido estava saindo da União Europeia.
Isto era o oposto do que ela indicou todos os dias durante a campanha. Fiquei preocupado, pois um assassinato é um cisne negro. Um cisne negro é um evento raro que a minha inteligência artificial nunca havia visto. Em nenhuma das eleições que usei para treiná-la, ocorreu um assassinato. Assassinatos são raros. Então dissemos a ela, ignore o assassinato de Joe Cox. Qual foi o resultado? Permanência. Testamos novamente com o assassinato de Joe Cox. Saída. Então o que foi que mudou? O que foi que ela viu que ninguém mais foi capaz de ver? A libra esterlina atingiu o menor valor em 30 anos e o mercado internacional se abalou com a notícia de que a maioria dos eleitores britânicos quiseram a saída da União Europeia. A Polly observou coisas que nós não pensaríamos em observar. Nós não pedimos a ela que observasse. Começamos a analisar. David Cameron concedeu várias coletivas de imprensa nesses dias e ele disse uma coisa. É o correto suspender as atividades de campanha do referendo. Nossos pensamentos estarão com os familiares da Joe e com os eleitores nesse momento trágico. Ela percebeu que durante esse ano em que esteve observando, se uma pessoa online dissesse, estou pensando em votar pela saída, se esse indivíduo tivesse pessoas ao seu redor, amigos e familiares que lhe explicassem com calma sobre a saída, quais seriam as consequências, mantendo esse diálogo, com o tempo essa rede conseguiria convencer essas pessoas sobre a permanência. Mas uma vez que o diálogo deixou de existir, um percentual desses indecisos votaria pela saída. Com base no que ela analisou no passado, ela então aplicou esse algoritmo e acertou na mosca. Para entender melhor a metodologia da Polly, vamos olhar para as semelhanças com as pesquisas tradicionais. Uma forma de mensurar a opinião pública é por meio de entrevistas, breves entrevistas chamadas de enquetes. Algumas pessoas são cuidadosamente selecionadas como amostras de importantes grupos da população geral. Por décadas, os pesquisadores tiveram sucesso contatando pessoas por telefone, por correio ou batendo de porta em porta. A taxa de sucesso era de 80%, tudo feito por telefone fixo. Não havia celulares, as pessoas adoravam participar das pesquisas. E errar em uma previsão eleitoral era como pular de um navio e errar a água. Já batemos 3 vezes e as luzes estão apagadas. Eles não estão em casa. Mas nos últimos 30 anos, a porcentagem de sucesso com os telefones fixos despencou. Ligando para os telefones fixos, havia uma grande chance de ser atendido por uma pessoa idosa ou qualquer outra pessoa. Se quiser encontrar os millennials, não vai ser usando o telefone fixo. Você provavelmente vai encontrá-los nos celulares, bem como na internet. As pesquisas tradicionais precisam diversificar seus métodos para alcançar diferentes públicos. O que você está tentando fazer é representar um ambiente político, a parte mais importante dele, os eleitores, na forma mais precisa possível. Por isso, você precisa de uma boa cobertura dos diferentes grupos da população e depois precisa ser observado de uma forma agregada. Para cobrir a população canadense na eleição de 2019, o pesquisador Derry Bricker combinou ligações fixas com ligações móveis e enquetes online. Mas Polly adota uma estratégia diferente. Conforme nossa população se diversifica, precisamos coletar uma amostragem maior. O Canadá é muito mais diverso agora do que era em 1970 ou 1959, quando começaram as pesquisas por telefone. Porém, esse método não evolui desde os anos 50. O tamanho das amostras são os mesmos, ainda adotamos os mesmos métodos, apesar da população ter mudado drasticamente. Com as redes sociais, a gente finalmente tem a oportunidade de desenvolver essa ciência pela primeira vez em 50 anos. As pesquisas tradicionais vêm errando em muitas previsões nas últimas eleições. Vamos conquistar a Casa Branca, vamos tomá-la de volta. O caso mais famoso, na eleição presidencial dos Estados Unidos, em 1916, os pesquisadores previram a vitória de Hillary Clinton sobre Donald Trump. Se as filas estiverem longas, por favor, esperem. A vitória de Trump mostrou que os pesquisadores erraram o alvo. Eles previram o voto popular, mas erraram na corrida apertada pelos estados disputados, nos quais Trump obteve a vitória no colégio eleitoral.
A metodologia dele estava claramente defasada. A porcentagem de votos prevista pelas enquetes foi a mesma que vimos, mas eles não levaram em conta o colégio eleitoral. É óbvio que quando esse tipo de coisa acontece, você passa a ser dominado por uma incerteza profunda. Os métodos tradicionais são caros e ineficientes para realizar pesquisas regularmente em todas as regiões, algo que a IA consegue fazer em grande escala com as redes sociais. Falar sobre política e sobre as suas opiniões nas redes sociais se tornou uma norma como se fosse uma maneira normal de se comunicar. Da mesma forma como também era costumeiro as pessoas terem longas conversas por telefone frequentemente. Antigamente não tinha como deixar uma notificação, você precisava ligar para alguém para fazer perguntas. O mais interessante sobre as redes sociais é que quando as pessoas expressam suas opiniões na internet, elas fazem isso de maneira pública, o que permite que o que disseram seja derivado de suas opiniões a partir disso. Mas nem todas as redes sociais possuem informações relevantes para White. Usamos uma amostra para a coleta de dados, dependendo do problema que queremos averiguar. Percebemos que, para as eleições, o Twitter é o melhor sinalizador. Muitos pesquisadores e cientistas sociais questionam a validade dos dados do Twitter. Redes como o Twitter e o Facebook são praticamente grupos autosselecionados de pessoas, pois nem todos os canadenses estão lá. E mesmo que estivessem, nem todos eles conversam sobre política. Você está pegando então uma fatia da população. Creio que entre 12% e 15% utilizam Twitter para se informar. 20% utilizam ao todo. No meu humilde entendimento do assunto, eu imagino a elite, os jornalistas e os participantes super engajados frequentando o Twitter. Nem todo mundo está no Twitter. Nós vamos estimar esse número seja 17%, que é muito maior do que os 9% que conseguimos por ligação. 17% de um país com 36 milhões de pessoas nos dá o acesso a 7 milhões de pessoas. E essa é a minha opinião. É simples assim. White acredita que uma IA pode analisar a grande, porém jovem e urbana base de usuários do Twitter no Canadá. E, apesar disso, fazer previsões que representam a população inteira. Menos de 3 semanas para as eleições e, em algum momento, meu sistema de inteligência artificial chegará à conclusão do que acontecerá no dia 21 de outubro. Creio que ainda é muito cedo. Ainda é cedo. A vantagem do Sr. Trudeau é que os liberais estão em primeiro lugar na corrida desde o começo da campanha. Primeiro lugar nos votos totais ou primeiro lugar no número de assentos? No número de assentos, isso faz diferença. Tá bom, ok. Estamos calculando cada região individualmente, conforme vimos na eleição de Ontário, isso faz uma enorme diferença. Não é porque você lidera no voto popular nas pesquisas que você vai ganhar, pois é a eficiência do voto que conta em uma eleição que usa o sistema britânico. Exato. Se você conversar com alguém que trabalha com dados de inúmeras pessoas, eles dirão: quero coletar tudo o que eu puder. Tudo o que estão fazendo no Facebook, no Twitter, Reddit, e ficando sabendo disso tudo. A maioria dos críticos presumem que a ISI é abastecida pelo que chamam de turbilhão do Twitter. Nesse caso, White precisa filtrar um enorme volume de dados em tempo real e coletar somente os dados úteis para as previsões eleitorais. Dado um desafio dessa magnitude, os críticos duvidam das alegações otimistas de White. Se eu simplesmente usasse todos os dados do turbilhão, eu teria uma visão distorcida e enviesada. É por isso que não contamos tweets, contamos pessoas. Nossa ideia funciona porque o trabalho dos pesquisadores funciona. Esse é o nosso segredo. Nós reunimos ótimas amostras da população. Em outras palavras, ao invés de tentar controlar o turbilhão do Twitter, White acredita ter encontrado uma forma de evitá-lo. Antes que a Polly colete qualquer dado, ela monta primeiro uma amostra representativa, assim como fazem os pesquisadores. Alguém dizer que podemos olhar para as redes sociais e encontrar uma representação do que acontece em cada região das eleições é um pensamento interessante. Exploraremos isso com toda certeza. Eu apostaria a minha casa, a minha capacidade de prever corretamente o resultado em cada uma das regiões. Com base nas redes sociais? Não.
Antes de mais nada, ligar para as pessoas a uma região específica não é fácil. É difícil descobrir de onde uma conta está tweetando. Tem uma piada que diz: na internet ninguém sabe que você é um cachorro. No Twitter, ninguém sabe se você está na China, na Rússia ou aqui em Toronto. É muito complicado cravar sim. Com certeza, essa conta é canadense. Uma amostra representativa de canadenses deve obrigatoriamente conter pessoas do Canadá. White acha que ele é capaz de confirmar que seus usuários do Twitter são legítimos. Usamos informações que as pessoas inserem em suas contas. Vemos aqui que elas moram no Canadá. Ótimo, elas dizem: estou no Canadá, e nós verificamos. O primeiro teste é: a maioria dos seus amigos são do Canadá? Olhamos seu histórico, as coisas sobre as quais você fala. Se você for canadense, provavelmente estará falando sobre hóquei no gelo ou outras coisas de canadenses como o clima frio. Para os pesquisadores, uma amostra é representativa e aleatória somente quando cada um dos membros tem chances iguais de aparecer na amostra. Imagine que você está numa tigela de balinhas. Tem balinhas vermelhas, azuis, verdes e amarelas. Você não precisa contar todas as balinhas para descobrir se há vermelhas, verdes, amarelas ou qualquer outra cor. Se elas estiverem igualmente distribuídas pela tigela e você enfiar a mão lá, puxá-las e colocá-las na mesa, você terá uma representação do quanto há dentro da tigela. Se fizer isso 10 vezes, você terá uma boa representação do que há dentro da tigela. Não porque o conteúdo da tigela ficou menor, mas porque as amostras ficaram mais consistentes. E é disso que tratam as amostras. Historicamente, os pesquisadores coletam amostras selecionando aleatoriamente nomes em uma lista telefônica. No mundo digital, as amostras representativas e aleatórias necessitam de um paradigma diferente. Há um jogo chamado A 6 Passos do Kevin Bacon, onde dizemos: vou escolher um ator de filmes e encontrar uma conexão com Kevin Bacon em 6 passos. Você pode brincar disso no Facebook ou no Twitter. Escolha qualquer pessoa, qualquer celebridade e tente chegar em você a partir deles. É preciso, em média, 3 ou 4 conexões para chegar em qualquer pessoa no mundo. O algoritmo da Polly usa a computação matemática para garantir uma média mínima de passos entre os usuários do Twitter que coleta. É assim que ela define a distância virtual e a aleatoriedade entre os usuários. Mas os críticos protestam que isso ainda não resolve a falta de diversidade entre os usuários do Twitter. Eu levo em conta esse viés do Twitter. Eu faço isso ao dizer: o censo demográfico diz isso, que a diminuição deve ser assim. E no algoritmo você escreve: se o resultado for diferente do esperado, você deve aguardar até que ele se equilibre. Por exemplo, quando eu observo que minhas amostras possuem muitos homens, jovens urbanos, eu paro de coletar apenas os homens e jovens urbanos. Você para de coletar mais deles até que a amostra reúna mais mulheres velhas e rurais. Assim, conseguimos equilibrar a situação. Ao invés de olhar para o público majoritário do Twitter, a amostra da Polly está limitada aos usuários que se encaixam na demografia de cada região. White diz que isso resolve o que os críticos alegam ser uma falha crucial na fonte dos dados da Polly. Esse é o algoritmo-chave por trás da Polly. Se alguma vez houve um desastre nas eleições do Canadá, foi essa semana. Fotos de Justin Trudeau fazendo blackface causaram alvoroço na opinião pública pelo país. Aaron Kelly, o que a Polly falou sobre as consequências disso tudo? Foi um enorme desastre e a Polly viu os números do Sr. Trudeau. Os números de assento caíram em 25 ontem, mas recuperando 5 nesta manhã, totalizando a perda de 20 assentos. Mas esse evento o fez ir de uma posição majoritária para uma minoritária. Jack Mersing, líder do NDP, foi quem saiu ganhando mais ontem. Vimos os números dele subirem na enquete. Ele foi quem mais se beneficiou. Como um algoritmo pega um tweet e transforma em uma projeção de assentos? Qual o significado de um tweet e o que queremos dizer quando escrevemos um tweet? Sabemos que as pessoas fazem piadas na internet, elas usam ironia. As pessoas compartilham mais imagens e isso cria uma barreira. É difícil interpretar memes, que são essas imagens que costumam fazer referências à cultura pop. E eu penso, eu não estou entendendo isso aqui. E eu, com o meu poder computacional de um humano comum, não consigo entender. Vai sobrar para uma máquina decifrar isso.
De acordo com White, a Polly não está tentando interpretar o significado dos tweets. Em minhas experiências iniciais nas previsões eleitorais, eu conduzi experimentos que mostraram com consistência que as simples menções sempre superam os sentimentos positivos e negativos. O tempo todo. A Polly rastreia uma porcentagem de usuários na amostra que mencionaram cada partido. Depois, a IA compara esses resultados com os padrões históricos de opinião. No dia seguinte ao escândalo do blackface, as menções ao Partido Liberal dispararam em relação aos outros. Sem entender o significado desses tweets, a Polly interpretou essas mudanças e as menções como ruins e projetou uma queda dos candidatos liberais. Eu acho as enquetes interessantes, pois elas mostram um relance do passado, elas não preveem o futuro, elas são um retrato no tempo que você observa o que a população pensava naquele momento. A IA coleta informações constantemente. Isto torna possível identificar padrões nas atividades dos usuários no decorrer do tempo, o que não é feito nas enquetes, que são menos frequentes. Um dos maiores obstáculos nas enquetes, quando fazemos revisitas aos entrevistados, é algo que acontece, para o bem ou para o mal, e você tem uma informação nova. O que muda a partir disso? Então, você precisa superar outro dia. Houve um impacto real ou apenas um susto? E você está sempre em dúvida sobre a tendência. Um ponto é o bastante? Para identificar uma tendência, a Polly usa enquetes públicas como ponto de referência. Ela analisa padrões de engajamento dos usuários sempre que seus usuários no Twitter mencionam partidos políticos e os compara com o engajamento de cada um dos partidos que compõem as enquetes. Baseada nessas relações, a Polly descobre se seus dados indicam uma tendência estável ou não. As pessoas, às vezes, ficam furiosas com algo e permanecem assim por um tempo. Mas a Polly é capaz, de maneira imparcial, de enxergar além dessa raiva e dizer em quanto tempo a população vai superar essa raiva e se ela vai durar até o dia da eleição. A Polly monitora o engajamento do Twitter constantemente. A essa avaliação contínua dá-se o nome de dados longitudinais. Estudando os dados dessa forma, a Polly consegue identificar padrões antigos e compará-los aos comportamentos recentes. E também significa que a Polly pode olhar para os dados do passado e reexaminar tendências não exploradas. Em relação ao escândalo do blackface, acho que nenhum pesquisador jamais perguntou se você visse o líder de um partido usando uma fantasia questionável aos 20 anos de idade, sua opinião mudaria? Acho que ninguém imaginou essa pergunta. É fantástico o fato da Polly e do estudo longitudinal poder voltar no tempo e me entregarem uma indicação precisa sobre o que você estava pensando há uma semana ou há um mês. E isso é algo que você não consegue fazer entrevistando alguém 1 ou 2 semanas depois. Eu diria que talvez os canadenses nem se importam com blackface tanto quanto dizem nas redes sociais. Há muita revolta, eu até chamaria isso de revolta teatral nas redes sociais, em especial os que dizem, meu Deus, não acredito nisso, e eu penso, você não acredita nisso? Não acredita que um rapaz branco e rico do Quebec pintou a cara de preto em uma festa em uma escola particular com o tema Mil e Uma Noites? A festa em si já era racista mesmo sem o blackface. Dado o tamanho desse escândalo descoberto uma semana e meia atrás, ele virtualmente desapareceu da mídia, sendo pouco noticiado atualmente. Baseado na sua enquete, é possível dizer que essa história chegou ao fim? Sim, eu acho que para os partidos, continuar falando dessa história é o mesmo que chutar um cachorro morto. Eu acho que ele está se recuperando e que a recuperação lenta se deve a vários fatores, não somente ao blackface. Jack McSing impressionou muitas pessoas com suas declarações iniciais quando o escândalo veio à tona. Essa solidariedade já se esgotou. Ela acabou de vez? Ele ganhou 2 assentos desde o escândalo, mas antes disso ele já havia ganhado 9, então acho que já acabou. Frases como inteligência artificial e aprendizado automático são usadas de diferentes formas para representar algo mágico nos computadores que nos fazem pensar feito humanos.
Tratamos de algoritmos flexíveis e sofisticados que nos permitem processar grandes quantidades de informação que possuem complicadas relações entre si com modelos flexíveis, que permitem ao computador desvendar essas relações improváveis. Por que ela é uma IA e não apenas uma estatística ou um conjunto de códigos? A diferença é que ela é capaz de fazer tudo isso quase por conta própria. Eu não preciso escrever uma regra dizendo, Polly, quando você vir isso, faça isso. Ela é capaz de resolver sozinha. A habilidade da Polly de aprender é a base de como ela prevê os resultados das futuras votações. A chave do aprendizado automático é o processo conhecido como treinar um modelo estatístico. Ao falarmos de treinar um modelo estatístico, nos referimos a um conjunto de dados para os quais já temos a resposta, como previsão de uma eleição anterior ou quantas pessoas compraram armas. Mas tem que ser algo que já tenha respostas para que então possamos extrair nossas conclusões dizendo, parece que os homens que vivem aqui votam nessa pessoa, ou os homens que assinam essa revista têm mais chances de comprar armas. Assim, tentamos prever o que vai acontecer no futuro. A Polly estudou dados de eleições anteriores como a de 2015. Ela encontrou padrões ligando o engajamento no Twitter à forma como as pessoas votaram nas eleições. O modelo expressa todas essas relações em forma de probabilidade matemática. Ele então prevê como os eleitores de cada região provavelmente se comportarão em 2019. Vamos começar explicando como o líquido desse copo funciona, começando com um monte de moléculas de água. Aqui temos bilhões, trilhões, o número astronômico de moléculas de água e a física nos ensina como elas funcionam. Elas batem umas nas outras, mas ninguém liga para o que acontece com as moléculas de água. A parte interessante é se eu derramar essa água aqui, o que vai acontecer? Se eu mexer o copo, como a água vai se mover? Você é capaz de descobrir essas coisas na física, porque apesar das infinitas moléculas de água, há teorias dizendo que, se houver moléculas de água suficientes, podemos descobrir estatisticamente como elas se juntam umas às outras, para obter uma descrição de como esse grande sistema macroscópico de água no copo funciona. A opinião pública trabalha da mesma forma. Temos inúmeras pessoas, cada uma com suas opiniões particulares, e prever essas opiniões pode ser algo problemático. As pessoas são caóticas, mudam de opiniões por diversos motivos. Se conseguirmos juntá-las, você pode ter um modelo estatístico. Desse modo, descobrir que mesmo que o João possa mudar drasticamente de opinião amanhã, a Sabrina pode se preocupar com outra coisa e também mudar de ideia. Eu serei capaz de fazer uma média estatística capaz de compreender os rumos das opiniões nesse agregado populacional. De certa forma, nós fazemos algo similar ao que é feito na física e descobrir como os átomos e as moléculas trabalham em conjunto e aplicamos isso nos seres humanos. Todos nós nos consideramos seres únicos e especiais, e nós realmente somos, mas a maravilha da estatística da matemática é que você pode juntar uma certa quantidade de nós e ser capaz de fazer previsões aproximadas de opiniões que vão se formando. Não importa o quão sofisticado seja o modelo, o calcanhar de Aquiles das previsões eleitorais depende de as pessoas comparecerem ou não às urnas. O que mais me apavora quando faço enquetes eleitorais, pois a reputação da empresa está em jogo, sua reputação pessoal está em jogo. Será que deixei passar algo? Será que esqueci de algo? Como foi que eu errei? Muitas vezes você se queima. Há 6 ou 7 partidos concorrendo em uma eleição em cada região e ainda temos um partido que não consta nas urnas, extremamente importante, chamado Partido da Apatia. Esse é um problema para os pesquisadores tradicionais, pois a assertividade deles é baseada nos últimos índices de participação. Todos dizem, claro que vou votar. Os números de pessoas que dizem não vou votar, não ligo para isso, é minúsculo, se comparando ao número total de abstenções. Isso somado ao fato de que as pessoas não se interessam pela política. Raramente respondem às pesquisas ou dialogam com os candidatos ou atendem às ligações, ou até mesmo expressam suas opiniões sobre políticas no Twitter. Os abstinentes se excluem dos diálogos de muitas formas, o que os torna difíceis de serem encontrados, compreendidos e tornando difícil de calcular o quanto eles serão no total. Em contraste, o método da Polly é baseado nos padrões regionais de engajamento eleitoral.
e está menos vulnerável aos índices nacionais de participação. Filosoficamente, alguns críticos ainda alegam haver um problema. A Polly prevê resultados prováveis baseados em correlação estatística, mas ela não explica o porquê de algo acontecer. Nós continuaremos falando dos oleodutos, pois ainda há muitas questões a respeito disso. O problema, depois dos 2 debates em francês no começo de outubro, a Polly viu um aumento no apoio ao bloco quebequense, mas não encontrou o motivo. Sr. Trudeau, você vai impor o oleoduto ou não? Essa é uma etapa de um processo que requer a aprovação das comunidades dos povos nativos. Você dirá que o Quebec não haverá um oleoduto? É por esse motivo que eu apresentei a ideia de um corredor energético. Os responsáveis pela Polly enxergaram a razão da subida. Em tweets do Quebec, eles perceberam um aumento na palavra oleoduto. As pessoas que apoiavam o bloco quebequense não estavam querendo um oleoduto, pois diziam que o Quebec tinha energia limpa. Então, por que não pegar essa energia limpa do Quebec e vendê-la para a Alberta ao invés de comprar a energia poluente deles? Alguns especialistas, como a jornalista Chantal Hébert, viram o debate de uma outra forma. Eu diria que o desempenho do Trudeau foi o pior de um candidato a primeiro-ministro que eu já vi na língua francesa em décadas de debates. Trudeau perdeu a campanha no Quebec, não só pelo blackface, mas porque ele não passou uma boa impressão. Enquanto Hébert usa sua experiência para explicar a mudança no Quebec, a explicação de Kelly é também uma explicação humana. Os dados de Polly indicam somente uma correlação entre os ganhos do bloco e a palavra oleoduto, mas não uma causa. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro, 3 dias antes da eleição que acontece na segunda-feira. Vou ao ar em meia hora. A gente olhou novamente os números, pois o último relatório que a gente fez foi ontem, dizendo que vai ter 66% de chance de um governo liberal de minoria, e hoje de manhã a Polly disse que a chance é de 77%. A Polly vai ficando mais confiante com o passar dos dias, conforme as pessoas ficam cada vez mais decididas. Eu fico apreensiva quando vou ao ar e digo, é isso que a Polly está vendo. E que isso vai afetar o resultado. Que as pessoas mudaram seus votos baseados nessas informações. Creio que há evidências disso. Antes mesmo da Polly existir, cientistas sociais levantaram a questão. Publicar previsões eleitorais durante uma campanha apenas reflete as opiniões ou consegue alterá-las? Alguns dizem que a grande escala das IAs torna essa questão ainda mais importante. Eu acho que a IA testa o mito da neutralidade em relação ao processo político, tanto a neutralidade dos jornais quanto a dos pesquisadores. De um lado, os partidos usam as pesquisas e as tecnologias para decidir o que farão, mas a mídia usa as pesquisas e enquetes para entender o que está acontecendo. É um loop de feedback. Não importa se você está dentro ou fora desse processo, a percepção do futuro determina o futuro. Se a mídia diz que o NDP não tem chances, o NDP começará a pensar que não tem chances. Vemos então a influência que as previsões têm e como do futuro, e em relação a isso, eu acho que não importa se é o partido, se é a mídia ou se é o pesquisador individual, lançar previsões influencia o público, que por sua vez influenciam o resultado. Segunda-feira é o dia D. A maioria das pesquisas mostra os liberais e conservadores virtualmente empatados. Será que a Polly, o algoritmo de inteligência artificial, possui uma visão mais definitiva sobre o que veremos? Você tem a noção de quantas pessoas essa semana me pararam para perguntar? O que a Polly disse? Você está usando vermelho por um bom motivo. Sim, eu escolhi essa cor de propósito porque a Polly está dizendo que teremos um governo liberal. Um governo liberal de minoria? Um governo liberal de minoria. Quer dizer, você já está pronta para cravar o resultado da eleição? Então, há um ponto interessante. 77% é alto. Não tão alto quanto gostaríamos, não tão alto quanto foi em 2015, em que conseguimos cravar o resultado um mês antes da eleição. O eleitorado está muito decidido dessa vez. Então, na parte de baixo do gráfico está um número considerável de vagas. Mais de 20 vagas ainda sem definição na província. Eu me sinto forçado a citar a última eleição nacional dos Estados Unidos, onde todas as pesquisas indicavam Hillary Clinton com 80% de chances de vitória, e mesmo assim perdeu. Você tem os liberais com 77%. Isso.
Acredito que ainda não há certeza. Não, não há. A diferença, no caso da Hillary e este, é que nós contamos cada assento individualmente. Então, podemos ver que, a nível de voto popular, os liberais e os conservadores estão empatados nacionalmente. Mas quando o assunto são os assentos, a coisa muda e podemos ver aqui essa diferença por meio do nosso sistema. Sim, a forma como os votos totais se traduz de assento em assento, obviamente, é o que importa. É a noite da eleição de 2019. São quase 18 milhões de canadenses depositando suas cédulas nas urnas, incluindo os votos antecipados. Isso significa um comparecimento de 66%, um percentual bem maior que o esperado. Os liberais formaram o governo, mas os conservadores ganharam em votos totais. Dias depois, chegou o momento de comparar o resultado com as previsões. A eleição federal de 2019 se encerrou essa semana com a vitória do governo liberal de minoria. Esta é a projeção para os assentos que você nos deu, mostrando os liberais entre 116 e 173, com uma média de 145. Conservadores com 123, NDP com 48, o Bloco com 46, os Verdes entre 1 e 5 e a possibilidade de alguns independentes ou do Partido Popular. Agora vamos mudar para a projeção dos assentos apresentada no domingo. A outra projeção foi feita no sábado, e esta aqui é de domingo, um dia antes da eleição. Aqui dá para ver que as coisas mudaram. Temos os liberais agora com 155, conservadores com 118, e agora vamos para segunda-feira, onde temos os resultados finais da eleição. 157 para os liberais, 121 para os conservadores, 32 para o Bloco e 24 para o NDP. Se você quer avaliar quão bem alguém previu uma eleição, eu acho que seria justo compará-la a uma outra pessoa que tentou prever a eleição. Se uma empresa se saiu melhor que as outras, então se trata de um ótimo resultado. Alguns dias antes da eleição, alguns pesquisadores tradicionais previram apenas os votos totais. Outros previram uma minoria liberal. Mas poucos previram a quantidade de assentos precisamente. No Instituto 338 Canadá, houve previsão correta de 299 das 338 vagas. Já na Advanced Symbolics, a Polly previu corretamente 308 vagas. Essa foi, abre aspas, uma eleição fácil de se prever? Não foi difícil de se prever, mas ela foi previsível. É interessante notar que todos disseram que a disputa foi apertada e por isso que ser capaz de prever os assentos e observar o âmbito regional tem se tornado quase uma necessidade de quem for fazer pesquisa. Nós vimos isso pela primeira vez na eleição do Trump nos Estados Unidos e isso foi algo consistente. Parece que a margem das eleições está cada vez mais estreita e, óbvio, se tratando de um governo de minoria, é mais difícil de se prever. Mas a Polly enxergou uma vitória liberal desde o começo. Se você observar os resultados da eleição, nós fomos bem em 2019, mas houve regiões em que nós erramos. Isso se deve ao fato de que nós deduzimos que todos os partidos teriam campanhas iguais na última semana antes da eleição e em todas as regiões em que tiveram chances. Todos os cientistas políticos devem estar rindo de mim agora. Não foi isso que aconteceu. No fim, os partidos políticos escolheram regiões estratégicas onde queriam vencer. Nós levamos isso em conta e é por isso que eu estou bem aberto ao diálogo para as pessoas entenderem de ciência política. E isso é muito complexo. Tanto White quanto Kelly orgulhosamente declararam que a previsão final para o parlamento foi mais precisa do que a maioria das pesquisas. Apesar de White admitir que a ESI possui pouco entendimento sobre como as campanhas funcionam. Para os críticos da IA, isso revela algumas deduções ingênuas e danosas sobre política. Mas, para apoiadores, a relativa precisão da Polly mostra um lado promissor das IAs. Sempre que eu ouço as pessoas falando, eu tenho a solução, eu respondo, muito bem, você tem a solução.
As grandes empresas de pesquisa, que possuem mais dinheiro disponível para esses projetos do que qualquer um, sem mencionar os Googles, os Facebooks e os Twitters, e todos os outros que têm o dinheiro e os melhores cientistas de dados trabalhando nisso, eu não consegui fazer previsões baseadas em suas plataformas. Pesquisadores veteranos e estatísticos ainda exigem mais provas. Eles ainda duvidam da validade do Twitter como principal fonte de dados e insistem que a Poly tenha um maior histórico de previsão de eleições antes de considerá-la um método confiável e preciso. Costuma-se dizer sobre alguns produtos como forma de se isentar de responsabilidades a frase "desempenho passado não é garantia de resultados futuros". E eu acho que isso bem se aplica a algoritmos preditivos. Se eles se saíram bem em eleições passadas, isso favorece, mas não é uma garantia. De acordo com a ESI, o modelo de previsões da Poly tende a melhorar com a ajuda de cientistas sociais para aprimorar os algoritmos. Nós percorremos um longo caminho para chegar até onde a IA está hoje. E muito do que ajudou a chegar até aqui foi a explosão de dados na internet. Mas a explosão de dados traz consigo riscos. As redes sociais são gratuitas em troca de privacidade do usuário. Dados pessoais são disponibilizados para o marketing. Críticos alertam que as empresas estão usando os dados contra os próprios usuários, ao tornarem as plataformas mais viciantes. Quando o automóvel foi inventado, não havia cinto de segurança nem airbag. Mas quando descobrimos que, meu Deus, esses carros podem provocar acidentes e atropelar as pessoas, precisamos exigir freios melhores, precisamos exigir airbags, precisamos de cintos de segurança. Pelos primeiros 10, 15 anos de redes sociais, a desculpa foi: vamos deixar as empresas livres. Assim podemos ver o que elas podem fazer e como podem ajudar a sociedade. Mas agora estamos descobrindo os acidentes, os danos que elas produzem. Então, acho que nos próximos anos ocorrerão debates sobre a regulamentação de redes sociais. Eu acredito que o problema é que estamos pensando nas campanhas em termos analógicos, quando ela se tornou automatizada e digital. Nosso idioma e nossas leis não podem antecipar o poder que o Facebook tem sobre os indivíduos e os partidos políticos, ou até mesmo que governos estrangeiros podem virar a balança em uma eleição ou pelo menos turvar a percepção popular nas eleições. Pois a principal finalidade da eleição é de legitimar o resultado. Se o povo acredita, com ou sem razão, que os algoritmos controlam a eleição, ele não verá o resultado como legítimo, não verão o governo como legítimo. Por consequente, será dificultado ainda mais a capacidade do governo governar. De muitas formas, usar os dados para convencer as pessoas a votarem e incentivá-las a participarem da eleição é benéfico. Se você me perguntar o que os dados podem fazer de bom, ele traz mais engajamento para a política, então eu não acho que a propaganda política seja um problema. Eu acho que a forma como a propaganda online funciona e o fato que isso exige muita vigilância para desenvolver perfis, de forma com que eles fazem o direcionamento é tão invasivo e esse é um problema real. Acredito que os canadenses estão espantados com a forma como a tecnologia e a vigilância vêm ganhando um papel cada vez maior na sociedade, fazendo com que se sintam vulneráveis. Nós temos essa noção de se você quer privacidade, fique em casa. Se quiser privacidade, é só falar. Mas se quiser frequentar a praça pública, se você colocar alguma informação lá, vai ser como se tivesse dito: qualquer um pode fazer o que quiser com essa minha informação. E é isso que está errado no mundo moderno. Eu acho muito prejudicial pensar que isso será resolvido apenas dando a opção de consentir ou não com isso tudo. A falha que persiste é de que ainda se tem um indivíduo contra uma empresa colossal. E principalmente que ela sabe muito sobre você e você sabe muito pouco sobre ela. Nós inventamos essa estrutura e podemos inventar algo diferente. As previsões eleitorais da Poly dependem da atual popularidade do Twitter e a facilidade de acesso a esses dados.
Se uma nova regulamentação vier para proteger a privacidade dos usuários e restringir à força o modelo de negócio das redes, ela poderia mudar drasticamente a forma como as pessoas usam as redes sociais. Não creio que as redes sociais se tornaram mais privativas. Haverá uma necessidade de redes públicas onde as pessoas criarão conteúdos que todos poderão ver e com os quais poderão interagir. Na verdade, estou apostando alto nisso. Não sei, eu acho que pesquisas tradicionais estão com medo, pois esse é o futuro. Havia um chatbot da Microsoft famoso no Twitter. Não me lembro do nome, mas foi uma demonstração de uma IA de linguagem natural. Era algo realmente sofisticado. Muitas pessoas ficaram sabendo da conta desse chatbot no Twitter. E começaram a falar o que podemos ensinar a essa IA para tornar essa conta a mais ofensiva e repugnante do planeta. E eles conseguiram. Essa IA se tornou absurdamente racista e xenófoba, então a Microsoft teve que desativá-la. E isso foi culpa da IA? Por que as pessoas têm essa necessidade de serem baixos e maldosos com elas mesmas e ensinarem isso para as máquinas? Quando você vê uma criança mal educada, geralmente a culpa é dos pais. Então, quando o assunto é a inteligência artificial, essa é a minha bússola. Eu tenho que ser um bom pai. Eu preciso ser um bom pai. Um bom pai para Polly.